É de causar inveja a qualquer brasileiro ver o sistema de trens que existem em outros países, como os da Europa e da Ásia. Trens super rápidos, com preços acessíveis para a população, oferecendo conforto e qualidade. Mas o que será que aconteceu em nosso país que nos impediu de ter essa mesma qualidade ferroviária? Qual é a história por trás do sucateamento de nossos trens? Será que o Brasil consegue reverter isso? Ou pelo menos está fazendo alguma coisa para tirar o atraso? É isso que vamos abordar nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, eu te peço que se inscreva aqui no canal e deixe um like no vídeo. Isso é muito importante para que eu possa continuar esse projeto. Sem mais demora, vamos ao vídeo. O nosso país é essencialmente rodoviarista, o que significa que a maior parte do transporte que ocorre no país acontece por meio de estradas. Para se ter uma ideia, cerca de 60% do volume transportado é realizado por meio das estradas, enquanto apenas 20% utilizam ferrovias, segundo os dados da Confederação Nacional de Transporte. Esse predomínio do rodoviarismo teve início na década de 1930, quando o Brasil iniciou seu processo de industrialização. Isso trouxe a necessidade de uma maior integração do mercado interno e de maiores investimentos no setor rodoviário. O Brasil concentrou seus esforços na construção e pavimentação de estradas, pois o setor estava em alta e facilitava para os governantes da época alcançar esses objetivos e promessas de governo. No entanto, essa ênfase no desenvolvimento rodoviário teve um impacto muito significativo, que quase matou o setor ferroviário, que gradualmente foi ficando esquecido e negligenciado. Essa fase correspondeu ao governo de Juscelino Kubitschek. O Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimento. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. Implantou a indústria automobilística aqui no Brasil e levou nossa capital do Rio de Janeiro para Brasília, acelerando o processo de construção de rodovias, com intensos investimentos em quase exclusividade para as estradas e transporte terrestre no país. Na década de 1950, o rodoviarismo se consolidou em todo o mundo, agora impulsionado pela indústria de automóveis e principalmente pelo baixo preço dos combustíveis derivados de petróleo, que na época eram baixos. Na década de 1970, o governo militar tinha a intenção de ocupar o centro-oeste do país e colonizar a Amazônia. Foi criado então o Plano de Integração Nacional, PIN, direcionando a implantação de enormes estradas como a Transamazônica, Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém, entre outras. Nesse momento, o Brasil tinha a intenção de incentivar projetos agrominerais. Foram aprovadas concessões e incentivos e financiamentos governamentais para esses projetos. O plano era que ao longo das rodovias fossem criados assentamentos de trabalhadores rurais, agrovilas, vindo do Nordeste e outras regiões do país. O estado de Rondônia chegou a quase quadruplicar sua população durante esse período, porém, a maior parte desses projetos fracassou. Além das razões históricas que explicam o predomínio das estradas no Brasil, há outro fator que contribuiu para a tendência persistente: a lucrativa arrecadação de impostos por meio de pedágios. O governo percebeu que os pedágios nas rodovias poderiam servir como uma fonte significativa de receita para a melhoria da infraestrutura em todo o país. Parece piada. Em quase todas as rodovias brasileiras hoje encontramos diversas cabines de pedágio. Essas cabines têm a função de arrecadar uma quantia monetária por cada veículo que transita pelo trecho da rodovia onde há um pedágio. Dada a alta movimentação de veículos nas estradas do Brasil, a arrecadação proveniente dos pedágios é substancial. Esse influxo de recursos contribuiu para a lucratividade contínua do setor rodoviário e, por consequência, para a manutenção dos investimentos significativos nesse sistema de transporte. No entanto, à medida que nos aprofundamos na história do sistema ferroviário brasileiro, não podemos ignorar o renascimento recente do interesse por essa forma de transporte. Nos últimos anos, o Brasil tem testemunhado uma série de iniciativas e investimentos voltados para revitalizar as ferrovias. Vamos analisar essas novas perspectivas e entender como o país está buscando tirar o atraso e promover uma mudança significativa no cenário de transporte. O nosso país sempre se espelha nos modelos gringos para criar projetos, principalmente modelos vindos dos Estados Unidos. Na verdade, o mundo todo fica de olho neles e replicando o que dá certo e às vezes o que dá errado também. Os Estados Unidos também são uma referência quando falamos de ferrovias. O país do Capitão América
conta com a maior malha ferroviária do mundo, com mais de 200 mil quilômetros de ferrovias espalhados pelo país norte-americano. Mas você deve estar se perguntando, o que diabos são short lines? Short lines são ferrovias de transporte de passageiro que conectam cidades próximas em linhas bem mais curtas. A tradução do inglês seria literalmente linha curta, ou seja, uma empresa de pequeno ou médio porte que opera a uma distância comparativamente pequena em relação às redes ferroviárias nacionais, que são muito maiores, explicou José Manuel Ferreira Gonçalves, presidente da Ferrofrente, Frente Nacional pela Retomada das Ferrovias, em uma entrevista que ele concedeu para o portal Intermodal Digital. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição ou comentário fixado. José Manuel ainda explica que a atuação das ferrovias shortline nos Estados Unidos é considerável, mas operada por empresas familiares de baixo custo, convivendo com o transporte de carga. A importância das ferrovias shortline no sistema ferroviário dos Estados Unidos é representado pelo universo de operadores, 603, operando uma malha de aproximadamente 76 mil quilômetros, responsáveis pela circulação de 1 a cada 5 vagões, correspondendo a aproximadamente 29% da carga total ferroviária no país, completa o entrevistado. Mas afinal, é possível fazer essa mesma implementação aqui no Brasil? Bom, o nosso país tem algumas características que dificultam tais implementações, mas a discussão já existe, principalmente com o projeto de lei PLS 261 de 2018, que é o novo marco legal ferroviário. Até o momento da criação desse roteiro, o status do projeto é que ele tinha sido aprovado através da medida provisória 1065, de 30 de agosto de 2021. O projeto de lei permite a exploração privada das ferrovias mediante autorização precedida de chamadas ou anúncios públicos, sem a necessidade de licitação para concessão, que permite à iniciativa privada a construção e operação das ferrovias por autorização federal. Ou seja, a intenção do projeto é facilitar a entrada de novos players no mercado ferroviário, gerando mais competição e principalmente investimentos para ampliação da infraestrutura da malha ferroviária brasileira, colocando assim o Brasil de volta nos trilhos da eficiência em transporte. Ele também estabelece à União a competência de fiscalizar e regular as atividades das administrações ferroviárias, quanto a aspectos técnicos, ambientais, econômicos e de segurança, além da criação de princípios e diretrizes para o investimento e a gestão da infraestrutura de transporte ferroviário. O Estado brasileiro detém o monopólio do sistema ferroviário e é preciso definir a função do operador da shortline, porque a ideia é aproveitar a linha férrea de carga concessionada e fazer passar ali, na mesma linha, o trem de passageiro, com figura jurídica de autorização, mas é preciso ter cautela. O Estado continuará tendo seu papel para que o empresário não abuse da autorização jurídica. À medida que vemos a história e os desafios que levaram à decadência do sistema ferroviário no Brasil, também enxergamos um horizonte de esperança e oportunidades econômicas sem precedentes. O ressurgimento do interesse pelas ferrovias nos últimos anos demonstra que estamos no limiar de uma transformação significativa no cenário de transporte no país, com implicações profundas para a economia brasileira. O Brasil é uma nação vasta, com vastos recursos naturais e uma economia em crescimento. No entanto, para aproveitar plenamente esse potencial, é essencial investir em infraestrutura de transporte eficiente. Primeiramente, as ferrovias são notáveis por sua capacidade de transportar grandes volumes de carga de forma rápida e eficiente. Isso não apenas reduz os custos de logística para as empresas, mas também estimula a produção e o comércio, impulsionando a economia como um todo. À medida que mais produtos podem ser transportados de maneira eficaz, as empresas podem expandir seus mercados, gerar mais empregos e impulsionar o crescimento econômico. Além disso, o sistema ferroviário é intrinsecamente mais sustentável do que os modos de transporte baseados em estradas. Reduzir a dependência do transporte rodoviário não apenas diminui as emissões de carbono prejudiciais ao meio ambiente, mas também reduz o desgaste das estradas, economizando recursos significativos em manutenção e reparo. O setor ferroviário também possui a capacidade de estimular o desenvolvimento regional, conectando áreas remotas do país
aos principais centros urbanos. Isso promove a distribuição mais equitativa dos benefícios econômicos, reduzindo a disparidade entre regiões. Ao investir na revitalização do nosso sistema ferroviário, o Brasil pode esperar uma economia mais ágil, competitiva e sustentável. O transporte ferroviário oferece um caminho direto para o crescimento econômico, com benefícios que se estendem desde as empresas até as comunidades locais. Portanto, à medida que olhamos para o futuro, lembramos do passado e reconhecemos que os trilhos da prosperidade econômica podem, uma vez mais, conectar nossa nação de forma mais ampla e sustentável, contribuindo para um Brasil mais próspero e igualitário para todos. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe um like e comenta o que você achou do vídeo. Um abraço e até a próxima.